Isso aí, glória a Deus, né? Dia de festa, pessoas sendo apresentadas, glória a Deus por isso. Pessoal, estamos na série Identidade, né? Tem sido uma bênção, Deus tem falado várias coisas conosco, tem sido um prazer estar aqui ouvindo, né? Mensagens poderosas que vêm ao encontro do nosso coração. E eu também queria conhecer hoje quem são nossos visitantes. Por favor, quem veio hoje pela primeira vez, levante sua mão, que vai passar um cartãozinho para você preencher e você vai receber um recadinho depois muito especial. Isso aí, lá atrás visitando, glória a Deus. Isso aí, aqui também tem uns no meio. Então fique com a sua mão aqui até você receber o cartãozinho e preencheu. Isso aí, pessoal, glória a Deus por isso. Então estamos vivendo, né, essa identidade, no ano da liberdade, tem sido uma bênção. Semana passada tivemos a conferência Voa, que foi uma bênção tremenda, né? Estamos voando ainda, né? No Espírito, na unção. Glória a Deus por isso, tem sido fantástico. E hoje, pessoal, seguindo a mensagem, essa identidade, então eu queria trazer uma mensagem para vocês que é sobre redimir o tempo. Então o título da mensagem de hoje é Redimindo o Tempo. Então nós vimos na semana passada com o presbítero, que antes era diácono, agora é presbítero, né? Mas pregou a última mensagem como diácono, o Hector, pregou a mensagem sobre renovação da nossa mente. Então vimos que nós estamos em uma constante batalha entre nossa carne e nosso espírito. E a gente vai vencer essa batalha quando nós alimentarmos nossa mente com o Espírito Santo. Na semana retrasada também o diácono Luiz trouxe, que agora é presbítero também, trouxe uma mensagem para nós sobre nós voarmos no Espírito. Então também foi uma mensagem fantástica. E hoje eu queria falar com vocês sobre redimir o tempo. Então, redimir o tempo é algo muito legal você falar sobre o tempo, né? Porque o tempo é algo muito interessante. Se você olhar o tempo, ele passa voando. O tempo, ele passa muito rápido. Eu, quando vejo as fotos da igreja, às vezes vem as lembranças, né? E, por exemplo, eu vejo o Alisson. Cadê o Alisson? Tá lá o Alisson. Mas eu vejo o Alisson há 3 anos atrás, era um gurizinho desse tamanho assim, ó. Mas, homem, o cara fazia assim e ele dava na mão do cara. Era muito pequeno, e hoje o cara vê um baita homem, né? Grandão e tal, cabeludo, olha só uma coisa linda, né? Bonito, né? Mas você vê que o tempo passa muito rápido. E assim, várias pessoas também, quando você olha o Facebook, né? Você lembra das recordações lá, você percebe que o tempo ele passa voando. Esse dia eu estava jogando bola, e eu, quando eu comecei a namorar a Letícia, eu jogava bola mais ou menos umas 5 vezes por semana, né? E achava ruim quando eu tinha que ver ela. Do diabo, eu não gostava, eu tinha que jogar bola. Eu falava, primeiro eu vou jogar bola, depois eu vou TV. Eu jogava muito futebol. E eu lembro que esses dias eu tava jogando bola, e aí tinha um lance. O irmão Marcelo lá, nosso zagueiro do time lá também, vai concordar com isso. Tinha um lance lá e eu podia escolher passar pro lado, ou seguir em direção ao gol e tentar fazer o gol. E eu lembro que eu escolhi, em vez de tocar pro lado, correr em direção ao gol. Mas eu tava no meio de campo. E na hora que eu cheguei ali no fundo, na linha de fundo, eu pensei, não sabe quando o cara não consegue respirar assim? Daí eu pensei, meu Deus, eu tô ficando velho. Antigamente eu fazia isso brincando e voltava. Hoje, se eu faço isso, já não aguento mais. Então o cara percebe que o tempo passa. E o tempo, ele passa depressa, né? Parece que era ontem que eu queria ser jovem para fazer minha carteira de motorista, e aí eu podia dirigir meu carro. Hoje aí faz quase 8 anos de carteira de motorista. Então tu percebe que o tempo passa muito rápido. Ele passa muito depressa. Então, nós temos que aprender a administrar bem o nosso tempo. A palavra redimindo vem da palavra redimir, que é salvar. Então nós temos que aprender a salvar nosso tempo. Nós temos que aproveitar ele com excelência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa questão de redimir o tempo. Ainda falando sobre o tempo ele é algo que todo mundo recebe da mesma maneira. Pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa de qualquer classe social, qualquer bairro, qualquer cidade, qualquer país do mundo, ele recebe o tempo da mesma forma. Vai ter uma hora, que vai ser a mesma hora para mim, vai ser a mesma hora para o Adriano, vai ser a mesma hora para a Karine, vai ser a mesma hora para o irmão de Norá. Vai ter o dia, que vai ter 24 horas, vai ter a semana, que vai ter 7 dias, vai ter o mês, que vai ter mais ou menos 30 dias. Mas enfim, o tempo ele é igual para todo mundo. E cada um recebe a mesma porção de tempo. E o que diferencia pessoas de sucesso para pessoas que não têm sucesso é como nós administramos o tempo.
O milionário, ele recebe o mesmo tempo que o mendigo. Só que quem sabe o mendigo lá recebe um dinheiro, e em vez dele aproveitar bem o seu dinheiro, ele gasta o dinheiro com coisas que não se deve gastar. E o milionário, em vez de ele gastar com o que não se deve gastar, ele administra bem naquele seu tempo o dinheiro e consegue prosperar. Então o tempo, ele é igual para todos nós. Só que o que diferencia é que alguns administram bem, outros não. Por isso que é importante nós administrar muito bem nosso tempo. Outra questão do tempo também é que muitos queriam voltar no tempo. Quem sabe tudo aqui hoje, e você é uma pessoa que pensa assim: meu Deus, como eu queria poder voltar no tempo. Quem sabe não ter conhecido aquela pessoa, quem sabe ter feito diferente daquela situação, quem sabe não ter caído no pecado lá atrás, quem sabe você queria voltar no tempo. Só que, infelizmente, não se existe uma máquina do tempo, e você não pode voltar atrás e começar uma nova história. Não, o tempo, ele não se volta atrás. O tempo, você não consegue fazer ele voltar para trás, mas tu consegue a partir de hoje administrar ele com sabedoria. Então pare e pense sobre como você tem usado seu tempo hoje. Se você tem usado ele com excelência, com sabedoria, ou tem usado ele de forma qualquer. Não tem dado o valor necessário para o tempo. Então o passado, ele não se recupera, mas o presente se administra para termos um futuro melhor. É importante nós entendermos isso. E é sobre isso que nós vamos ver na mensagem de hoje. É legal que essa semana nós tivemos uma tragédia terrível, no nosso Brasil, que foi a tragédia lá de Brumadinho, Minas Gerais. Então você percebe que agora deu mais de 100 mortos, mais de 200 desaparecidos. Você percebe que foi um caos, uma catástrofe, a maior do Brasil, eu creio, porque a comoção é tremenda. Você vê lá pessoas que estão a 15 metros de profundidade na lama, pessoas que sabem nunca mais vão achar seus familiares. Então é algo muito triste o que aconteceu lá em Brumadinho. E a questão é que, quem sabe, aqueles empresários, donos da Vale, ou então o próprio governo, o pessoal da Defensoria Pública, enfim, engenheiros, certamente se eles pudessem voltar no tempo, eles não voltariam. Eles voltariam, aliás. Certamente eles voltariam. Só que, infelizmente, isso não é possível. Não se pode mais voltar no tempo. Só que daqui em diante pode-se administrar melhor a situação, para que não ocorra mais aquele tipo de situação. Você lembra que anos atrás ocorreu outro episódio lá em Mariana, muito semelhante. Então você percebe que eles não aprenderam com os erros, novamente vieram a errar. Então nós temos que aprender com nossos erros e começar a administrar bem o nosso tempo. Amém? Então olha para quem está ao seu lado e fala: administre bem o seu tempo para você ter um futuro melhor. Isso aí, glória a Deus. Então o texto base da mensagem, quando você pensa em redimir o tempo, nós vamos lá em Efésios 5,16, que fala assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então esse texto é um texto muito fantástico, No versículo 15, Paulo, ele fala que o homem sábio, ele redime o tempo, ele reme o tempo com sabedoria. Então, nós como pessoas sábias, cristãs, temos que aprender a remir o tempo com sabedoria. Então, ponto 1 lá, vamos ler o ponto 1. Tenha uma vida de oração todo o tempo. Acreditar em Deus é acreditar que Ele está sempre presente. John Ortberg. Então, pessoal, sabemos que nós temos que entender que é importante, fundamental, nós termos um tempo dedicado à oração, termos um lugar específico para orar, aonde a gente leva o nosso material de estudo, nosso livro, nossa Bíblia, e aonde dedica um tempo para a oração e para a busca a Deus. Isso é fundamental, é o ABC da fé, faz parte de qualquer cristão. Só que muitos cristãos, eles entendem que Deus, Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares, só que muitos não têm noção do que isso significa, do poder que é isso. Você tem um Deus que é onipresente. Deus, Ele está em todos os lugares. Não importa onde você vá, não importa onde você for, Deus, Ele está sempre lá. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Tanto que o salmista falou, não importa se eu vou nos mais altos montes, nos mais profundos vales, Ele estaria comigo. Então você percebe que Deus, Ele é onipresente. E a questão é que muitas vezes nós nos comportamos
diante de autoridades de uma maneira diferente do que quando nós não estamos diante das autoridades. Quem sabe você aqui é aluno, né? É adolescente, é jovem, e aí você não vê a hora de sair do professor da sala para tu poder colar, né? Quando o professor entra na sala, no meu tempo era assim pelo menos, deve ficar todo mundo lá na expectativa do professor voltar para a sala e um ficava de vigia na porta. Aí quando o professor vinha vindo, um falava, ó, tá vindo o professor. E aí todo mundo sentava e ficava em silêncio. Então todo mundo tem medo de autoridade como professor. É legal também nas BRs, né? Quem sabe você andou com alguém assim, tu tá com um cara lá e o cara tá, né, com o pé pesado, 120 por hora, 130, 140, e passa pardal e ultrapassagem perigosa, mas quando chega a PRF na frente, quando ele vê o posto da PRF, o cara reduz, coloca a mão no volante, parece um anjo, né? Parece que é o melhor motorista do mundo. E você pensa assim, meu Deus do céu, que motorista excelente esse cara é. Mas não é, é porque ele percebeu que na frente dele há uma autoridade. Quando você vai se encontrar com alguém, quando você vai se encontrar com alguma pessoa que é importante, quem sabe, você se comporta de uma forma diferente. E Deus, Ele é a maior autoridade de todos. Não existe alguém mais poderoso, mais fantástico, mais grandioso que Deus. Deus, Ele é o cara. Ele é a maior autoridade. Ele é a autoridade das autoridades. E Ele está sempre à nossa frente, sempre acompanhando o que nós fizemos. Só que o problema é que nós não temos noção disso. E aí nós nos comportamos de forma que não agrada a Deus. Quem sabe você vive uma vida de pecado e você não aproveita essa onipresença de Deus e não fala com Ele, não se comunica com Ele, não conversa com Ele. Deus quer que você entenda o que é onipresença hoje e que você aproveite isso, que você desfrute de Deus em todo momento da sua vida, na hora boa, na hora ruim, na hora de felicidade, de alegria, na hora de tristeza, de dor, de luto, enfim, em todo momento é tempo de estar com Deus. E nós temos que aprender isso. Essa é uma maneira de nós aproveitarmos bem nosso tempo como cristão. Então lá em 1 Tessalonicenses 5:17 é o seguinte: orai sem cessar. Então precisamos colocar Deus no nosso dia a dia, E outra coisa que é importante também é que Ele espera a nossa sinceridade. Deus quer que sejamos sinceros com Ele. Nós não podemos orar aquilo que nós achamos que deveríamos orar, mas temos que orar aquilo que está no nosso coração de verdade. Eu achei muito interessante, essa semana meu irmão estava de aniversário, meu irmão Arthur, e aí eu fui lá, comprei um presente para ele, um barminho, e aí eu cheguei lá no Arthur, e aí para quem não sabe, minha mãe mora não na mesma casa, mas no mesmo terreno tem a minha tia que mora, e aí lá tem o meu sobrinho. Aí eu cheguei lá, presenteei o meu irmão então com uma arminha, e aí nisso eu vi que o meu sobrinho ficou bem surdo, não falava comigo, né? E eu fiquei assim, coisa interessante que tem esse guri, porque sempre quer brincar de lutinha, não sei o que, daí a gente não queria. Aí eu cheguei pra ele e falei, Bernardo é o nome dele, Bernardo, o que aconteceu contigo, cara? Por que tá assim triste? Aí ele falou assim, não, é que hoje só o Arthur ganha presente, só ele tá feliz hoje. E eu pensei, mas que interessante, né? Olha só, natureza dando que se vê nas crianças, né? Tu vê o ciúme, a inveja, né? E aí eu expliquei pra ele, não, Bernardo, é que o negócio é o seguinte, na verdade hoje é o dia do Bernardo, do Arthur ganhar presente. Vai chegar teu dia ainda, mas ainda não é hoje. No teu aniversário tu dá um arminho. Mas o que eu achei interessante é que a natureza dâmica se revelou ali. E todos nós temos essa tendência de cometer pecado, de pensar sentimentos que não vêm de Deus. Só que o problema é que nós crescemos e nós continuamos com a natureza adâmica, só que nós perdemos a sinceridade de uma criança. A criança ela é sempre sincera. Ela fala o que ela sente. Não importa se ela sabe se aquilo é errado ou não é errado, ela não está nem aí. Ela fala o que ela sente. Então é interessante porque nós adultos, às vezes nós crescemos, nós ficamos pessoas maduras, né? E aí nós disfarçamos as nossas dores, nossas dificuldades, em quem sabe celebrar o sucesso de alguém. Quem sabe tu cresceu e você viu algum irmão teu crescer, prosperar, e você em vez de ficar alegre, ficou com ciúme. E aí tu quando chega para Deus, fala assim para Deus, Deus, glória a Deus pelo meu irmão, mas lá no fundo, meu Deus do céu, que raiva, por que não acontece isso comigo?
Então nós temos que aprender a sermos sinceros com Deus, a falar aquilo que está no nosso coração, mesmo que aquilo seja certo ou errado. E se aquilo for errado, se arrepender, claro, né? Falar: Deus, me perdoa por esse sentimento que não vem do Senhor, que o Senhor possa me perdoar, para que eu possa ter um coração melhor. Então nós temos que aproveitar nosso tempo com Deus para sermos sinceros com Ele, orarmos de forma a sermos sinceros com Ele. É legal uma frase que fala assim: Deus, Ele transforma coração e não máscara. O fato é que muitos cristãos, eles colocam máscaras para conversar com Deus. Eles se fazem super crentes, super cristãos, que não têm motivações ruins, que não têm sentimentos ruins, e aí conversam com Deus com uma máscara. Só que Deus, Ele conhece nosso coração. Então Ele quer que você, quando chegue diante de Deus, tire sua máscara e que de fato você coloque o seu coração diante do Pai. Amém? Então eu acho muito legal que tem os exemplos bíblicos, né, que falam, que mostram a sinceridade de grandes homens de Deus. Então foi legal que Moisés, quando ele foi chamado, então Moisés falou que ele era gago, né? Davi, ele orou falando que Deus o havia esquecido. Tem vários salmos que falam isso, né? Que Davi lamenta porque Deus o havia esquecido. Jesus, olha só Jesus, Ele mesmo pediu para passar o cálice. Então a sinceridade tem que estar na tua oração, tem que estar sempre na tua conversa com Deus. Mas o que isso tem a ver com remir o tempo? O que isso tem a ver com administrar bem o tempo? O que oração tem a ver com nós cuidarmos bem do nosso tempo? Pessoal, oração, ela não é uma perda de tempo, ela é um investimento de tempo. Tem muitos que insistem em pensar assim: não, mas eu não posso. Como assim eu vou ter que orar 1 hora por dia, eu vou ter que orar todo o tempo? Como assim? Eu vou perder tempo. Não, tu vai investir tempo. Porque quando você ora, você automaticamente deixa de se preocupar. Tem pessoas que ficam noites sem dormir, quem sabe tu está aqui hoje, eu tenho passado noites sem dormir, não consegue dormir de preocupação, de ansiedade. Às vezes tu fala com Deus 1 minuto e resolve isso aí, mas tu pensa que não, que orar é tempo perdido. Então, orar é investimento de tempo. Muitas vezes o tempo de oração te livrará de um dia de preocupação. Então é muito legal, o texto que está lá em Filipenses 4,6 fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e por súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então seja sempre sincero e fale com Deus todo o tempo. Não perca tempo se preocupando, invista seu tempo orando. Então tem uma frase muito popular, né, que o diabo inventou essa frase, né? Certamente o diabo inventou essa frase, mas é uma frase muito conhecida, que todos conhecem, já ouviram na sua adolescência ou até hoje ouvem, né? Aquela frase assim, ó: quanto mais eu rezo, ou trazendo para o meio evangélico, né? Quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. E aí eu lembro que quando eu era criança, né, eu ouvi essa frase uma vez e eu fiquei assim: meu Deus, mas como assim? Quanto mais eu orar, vai aparecer uma assombração na minha frente? Estou fora disso aí, então não vou orar. E aí tem muitos que têm essa visão errada de oração, que quanto mais tu orar, mais coisa ruim vai vir. Então nós temos que converter essa frase, tornar essa frase uma frase que de fato tenha sentido. Temos que falar essa frase da seguinte forma: quanto mais eu oro, mais bênção me aparece. Quanto mais eu oro, mais bênção, mais coisa boa de Deus nós vamos ter na nossa vida, mais resposta à oração vamos ter. Então a oração é fundamental. Se você quer ser abençoado, não tem como isso acontecer se você não orar. Tu tem que orar para ser abençoado de fato. Ponto 2, pode falar o ponto 2 lá. Desfrute da liberdade que Cristo lhe dá. Ele esteve preso em uma cruz para que você fosse livre no Espírito. Sempre que eu ouvia falar em liberdade, quando você se convertia, então você era livre, você era liberto, podia fazer o que queria. Eu entendia da seguinte forma: que, eu como assim vou poder me converter? E aí então eu vou me converter, Deus vai habitar em mim, e agora eu não vou poder mais fazer um monte de coisa. Não vou poder mais mentir, que eu mentia antes, não vou poder mais fofocar, que eu fazia antes, não vou poder agir com atitudes pecaminosas em relação à prostituição, não vou poder sair ficando por aí, não vou poder mais encher a cara. Eu não entendia isso. Como assim eu me converto, e aí em vez de eu ganhar liberdade, que eu achava que liberdade era fazer o que eu queria, eu vou perder.
aquilo que eu posso fazer hoje. Eu não entendia muito bem isso aí. E é muito legal nesse livro ali que a gente está estudando, que tem uma frase do John Ortberg, que é o autor do livro. Ele fala o seguinte: a verdadeira liberdade não é a liberdade exterior de satisfazermos cada apetite nosso, é a liberdade interior de não sermos escravizados por nossos apetites. Então, quem sabe você é uma pessoa, ou você conhece uma pessoa que ela é uma pessoa top. Quem sabe a pessoa ela é graduada ou pós-graduada. Quem sabe a pessoa tem uma família maravilhosa. Quem sabe é um homem e esse homem tem uma linda esposa, um lindo filho. Mas toda vez que ele tem uma vida familiar, uma vida financeira saudável, mas toda vez que ele vai viajar, ele não consegue controlar o seu impulso. E aí então ele acaba adulterando com outras mulheres. Quem sabe ele tenta se controlar, ele tem uma vida fantástica, mas ele não consegue se controlar. E aí quando ele chega em casa, ele sente-se culpado, ele sente-se preso, ele sente-se amarrado, sente-se mal, porque ele caiu no pecado de novo. Quem sabe você é um adolescente, que você é um adolescente top, busca a Deus, que de fato tem uma vida familiar estabilizada, só que você tem algo na tua vida que você não consegue se libertar, e isso deixa você mal. Então, essa é a prisão que Cristo nos fala, que nós temos que nos libertar. Aqueles vícios que nos levam a sentir culpa, a sentir medo, a sentir dor, a sentir remorso, peso no coração. É isso que Deus quer nos libertar. E Deus quer que nós venhamos a ser livres. Tudo aquilo que tem nos prendido. Quem sabe tu é uma pessoa que tem ansiedade em excesso, quem sabe tu fica preocupado em excesso, você tem tudo sob controle. Mas quando algo sai do teu controle, você fica preocupado e não consegue mais se controlar. Deus ele quer te libertar disso. E isso é a verdadeira liberdade. É a liberdade que Cristo nos dá. É aquela nós poder falar não para o nosso desejo. Nosso desejo ele é mau. Nós queremos as coisas más dessa terra. E Cristo ele nos dá a liberdade de falar não. É tão legal quando você tem a sensação de ter vencido algum pecado. Quem sabe você era escravizado há anos por algum pecado e você de repente consegue vencer aquele pecado. Você sente-se muito bem. Por quê? Porque você de fato conseguiu ser livre. Você conseguiu ser livre. Então Deus ele quer te libertar dos teus vícios, né? Quem sabe é de roubar, quem sabe de se drogar, quem sabe é do gole, né? Agora tem a moda, né? Os caras falam, vão pro gole. Quem sabe o cara é um cara top, um cara fantástico, mas ele não consegue se libertar. Toda vez que ele sai com os amigos, ele pega e cai nesse vício maldito. E aí, ele é um cara que, quando ele chega em casa, ele sabe que ele, por ter bebido, vai se comportar mal com sua esposa. Quem sabe vai bater na esposa, quem sabe vai brigar com os filhos. E aquele homem quer se libertar, mas ele não consegue. Então a verdadeira liberdade é quando você consegue se libertar desses vícios que lhe prendem. De ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom líder, de ser um bom homem na sociedade. Mas como é que eu faço para mim conseguir largar isso? Para mim conseguir ter essa vida de liberdade? Como eu faço isso no final? Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre esse ponto é peça ajuda. Então é legal que a gente pode comparar a liberdade como se ela fosse uma prisão. Todo mundo que está preso é como se fosse estivesse numa jaula de fato, numa prisão de fato. E é interessante que se você parar para pensar numa prisão, nós podemos comparar Jesus com a chave. É Jesus que nos liberta dos nossos vícios, da nossa prisão interior. Só que toda vez que a chave girar na fechadura, tem que ter um carcereiro. Tem que ter alguém que vai lá e abrir a chave. Porque você não consegue muitas vezes abrir por dentro, só por fora. Então nós temos que pensar que nós temos que pedir ajuda para irmãos, para pessoas que você conhece. Porque muitas vezes você tem visto na sua vida que você não vai conseguir se libertar se você não confessar ele para alguém e não pedir ajuda. Uma vez nós estávamos numa palestra, um cara da Cruz Azul, e ele falou assim que o primeiro ponto para um viciado se libertar do seu vício em droga, em álcool ou alguma coisa que lhe prende, é ele confessar. É ele falar, eu sou viciado, eu não consigo sozinho. E aí quando ele faz isso, ele falou então que a Cruz Azul pode ajudar eles. Mas então, o que eu queria falar com vocês hoje é que se você tem algo que lhe prende, confesse, peça ajuda. Nós temos PGs, temos aconselhamento, temos presbíteros,
vários diáconos agora, né? Presbíteros, diáconos, vários líderes. Então peça ajuda. Isso é muito importante na sua libertação. Tem um versículo que está lá em Tiago 5,16 que fala o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então esse texto ele fala, né, sobre nós orarmos uns pelos outros para pedirmos ajuda. Segundo ponto lá que eu queria falar com vocês é: não apenas reprima seus desejos, mas trave um ideal de quem você quer ser. Então quem sabe tu não consegue vencer aquilo que lhe prende há muito tempo. E você tem lutado sempre pensando da seguinte forma: eu tenho que resistir a isso, eu não posso cair nisso, eu tenho que aguentar isso. Só que essa não é a forma correta de você resistir à tentação. A melhor forma de você resistir é você mentalizando o ideal. Quem sabe você quer ser um esposo melhor. Então, ao invés de ficar pensando, não, eu não posso cair em adultério, quem sabe? Não, eu quero ser um esposo melhor para minha esposa. Então, por isso eu não vou cair. Quem sabe tu quer ser um líder melhor. Então, para isso, Deus, eu quero que o Senhor me livre do desejo de mentir, de fazer fofoca, de fazer intriga. Eu quero ser um líder melhor. Então, mentalize uma pessoa que você quer ser. Um filho melhor, quem sabe? Um pai melhor, um empregado melhor. Enfim, qual pessoa você quer ser? Mentalize essa pessoa e trabalhe para que você seja ela. E monitore a satisfação de sua alma. Uma pessoa com fome come qualquer coisa. Então, não sei se vocês tiveram muita fome, e aí chegou em casa e não tinha nada na geladeira. Você falou que não tinha nada na geladeira. E aí tu viu lá qualquer coisa lá e comeu aquilo lá com uma satisfação enorme. Né? Então, quando nós estamos com fome, qualquer coisa serve. Então, tu tem que monitorar como está a sua alma. Tu está sendo um cara que está sendo completo por Deus? Tu está se sentindo bem consigo mesmo? Tu está se sentindo bem com seus familiares, com seus amigos? Enfim, monitore a satisfação de sua alma. Então, mas o que isso tem a ver com eu redimir meu tempo, com eu administrar bem o meu tempo? Pessoal, é que nós temos que entender uma coisa: que o pecado, ele nos faz perder tempo. Toda vez que tem um pecado, que você comete algum pecado, algum erro na sua vida, na sua história, isso faz você perder tempo. Porque tu tem que correr atrás daquilo que você fez de errado. Quem sabe você vai ter que correr atrás de algum familiar seu de perdão. Quem sabe você, sei lá, tomou um porre e você saiu do seu controle e bateu em uma pessoa. E agora está sendo processado por isso. Então você vai perder tempo com isso. Então o pecado, ele faz nós perdermos tempo. O pecado é uma perda de tempo. Então você tem que aprender a de fato vencer os seus pecados, para que você possa de fato ganhar tempo e não ter mais problema na sua vida. O pecado também ele gera problema. Toda vez que você peca, ele gera um problema para você. Então você tem que de fato vencer o pecado na sua vida. Terceiro ponto lá então: conheça os pontos fortes e fracos. Existe uma relação entre sua melhor e sua pior versão. O que elas têm em comum? Ambas são você. Então é muito legal que para nós ganharmos tempo, nós temos que aprender a nos conhecer. Quais são nossas fraquezas, quais são nossos pontos fortes. E tem uma parábola muito legal, que é a parábola do canoeiro, que ele fala sobre a importância de você valorizar todas as habilidades que há no mundo, porque cada habilidade ela é importante. Então conta-se uma história lá que tinha um canoeiro que ele levava as pessoas de uma margem do rio até outra. Existia uma ilha lá, e só se chegava naquela ilha de canoa. E aí conta-se uma história que um dia uma professora e um advogado entrou nessa canoa. E eles começaram aquele trajeto, começaram a passar aquele rio. E aí então a professora pergunta ao canoeiro, né? Canoeiro, você conhece sobre letras? Você sabe as regras de português? A nova regra gramatical? E o canoeiro falou: né, que é isso, velho? Não sei nada disso aí. Não sei, mal apenas sei escrever. Daí a professora olhou com desprezo para ele e falou assim: que pena, você perdeu metade da sua vida. Como é que você não sabe as regras do português? E aí, um outro homem que estava no barco, que era um advogado, conta essa história então, que esse homem pergunta para ela: ei, canoeiro, você sabe sobre as leis?
Não sei nada sobre leis quase. E aí então aquele advogado pega e fala assim pro canoeiro: pois é, você perdeu metade da sua vida. Que coisa triste não saber sobre leis. É algo tão fantástico, tão legal. Aí a viagem segue, eles estão atravessando o rio, e aí de repente começa a vir umas marolinhas, né? Mais forte, e de repente aquela canoa vira. E aquela canoa vira, aquele desespero, o advogado e o professor desesperado: meu Deus do céu, nos salve, e a correnteza levando aquele povo todo. E aí o canoeiro levanta a sua voz e pergunta: viu, você sabe nadar? Não sabemos. Que pena, acabaram de perder sua vida. Então você percebe que a moral dessa história é a seguinte, né? Que ninguém despreze a habilidade de ninguém. Que ninguém despreze o dom de ninguém. Né? Cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua área, aonde a pessoa é boa. E nós temos que aprender a lidar com cada pessoa, a respeitar cada habilidade, cada talento, cada dom que Deus dá para cada pessoa. E é muito legal que nesse livro que nós estamos estudando, então esse autor, ele nos relata algumas personalidades, alguns tipos de personalidades que estão em nosso meio. E aí ele fala que cada personalidade tem um ponto forte e um ponto fraco. E é muito importante você se conhecer, porque se você olhar, muitos jovens, adolescentes, eles quando chegam na fase de escolher pela faculdade ficam em crise, ficam desesperados porque afinal eles não sabem o que eles gostam. Quem sabe tem adultos que estão aqui hoje que ainda fazem o que não gostam. Então é fundamental nós fazermos aquilo que nós gostarmos, tanto no reino dos céus, quanto na nossa vida profissional. Então eu vou ler para vocês 9 perfis de pessoas que o autor do livro nos traz, que tem os seus pontos fortes e pontos fracos. Então se você se identificar com algum deles, daí você pode prestar atenção. Então o primeiro tipo de pessoa que tem lá é aquele que é o reformador. São aqueles perfeccionistas que possuem um alto padrão de excelência. É aquele cara que ele gosta de tudo no seu devido lugar, tudo certinho, a caneta com a tampa colocada, né? A casa limpinha, a casa em ordem. Essas são as pessoas reformadores, que gostam dessas coisas com excelência. Então essas pessoas têm um ponto forte. Elas vivem com um padrão interno nobre e belo, e convidam as pessoas ao seu redor a levarem o mesmo padrão. Mas também possui um ponto fraco. Pode ser arrogante, seus padrões elevados podem levá-lo ao sentimento interno de inadequação. Então ela pode se sentir insuficiente, quem sabe. Então pessoas que têm a tendência a ser perfeccionistas, elas podem se sentir insuficientes para alguma situação. Eu não sou suficiente. Então aquelas pessoas que vivem sempre com crise de insuficiência: eu não sou suficiente para ninguém, para nada. Outro tipo de pessoa lá são os realizadores. Então eles amam desafios e estar na frente dos outros. Então, ponto forte: desejo de crescer e a capacidade de realizar coisas e acrescentar valor às coisas. Ponto fraco: vive preocupado com seu sucesso pessoal. Pode usar pessoas para receber aprovação e aplauso. Então esse é aquele cara que ele gosta de fazer muitas coisas, ele gosta de realizar coisas, só que ele faz independente do que as pessoas vão pensar. É aquele cara da empresa, sabe aquele cara da empresa que sobe a qualquer custo? Não importa quem ele tem que deixar para trás, o que importa é ele subir. Outro perfil de pessoa lá são os prestativos. Eles amam ser necessários, eles estão sempre dispostos a doar-se. O ponto forte então: concentram-se no outro e faz o mesmo sentir especial. Ponto fraco: às vezes confundem prestativo com medo ou baixa autoestima. Outro tipo de pessoa lá: artistas, amam a beleza e carregam o desejo de serem únicos. Ponto forte: acrescentam uma vida, imaginação, amor e fé. Ponto fraco: acredita que a necessidade de ser diferente pode ser um fim em si mesmo. O pensador: gosta de saber de tudo. O ponto forte: é descobridor, inventor e amante da lógica. Ponto fraco: a convicção de estar certo às vezes o leva à arrogância. Então é aquele cara que é sempre certo. É aquele cara que ele é estudioso, ele é inteligente, mas tu não pode discutir com ele que está sempre certo. Ele sempre está certo, sempre está certo, sempre está certo. Tem o leal. O leal, ele nasceu para participar de uma equipe, anseia por se envolver em uma causa que possa se entregar. O ponto forte: é fiel e de confiança. O ponto fraco: quando ameaçado, pode ser impelido ao isolamento pelo medo. Tem entusiastas, são
eles são a vida de qualquer reunião. Então é aquele cara que quando chega, ele muda o ambiente, ele torna o ambiente alegre e feliz. O ponto forte, capacidade para alegria e expressão emocional. O ponto fraco, pode sentir necessidade de ser o centro das atenções. Teus comandantes são criados para entender de poder de liderança. O ponto forte, apaixonado pela justiça e desejoso de advogar uma grande causa. Inspira as pessoas. Ponto fraco, pode recorrer ao medo e à intimidação para impor seu modo de agir. Pacificador, amor natural pela serenidade e tranquilidade. Ponto forte, habilidade natural para ouvir as pessoas e dar conselhos. Ponto fraco, pode fugir de conflitos. Então tem esses 9 perfis que o autor nos traz, e a dúvida que fica agora é, em qual perfil você se encaixa? Qual tipo de pessoa você é? Então cada pessoa ela tem um ponto forte e ela tem um ponto fraco, e cabe a nós usarmos o tempo para de fato trabalhar, para maximizar nosso ponto forte e minimizar o ponto fraco. Você tem que se conhecer a si mesmo. Qual perfil você tem? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Então uma forma de você redimir bem o seu tempo é você se conhecer e você trabalhar para que você possa potencializar o ponto forte e minimizar o ponto fraco. Então é muito legal que todos os grandes homens da Bíblia, eles sabiam desde cedo quem eles eram. É legal que Davi, desde cedo, sabia que ele ia ser rei. Então vocês lembram da história lá que Davi ele foi ungido quando ele era adolescente e ele veio a ser rei depois só na vida adulta. Mas desde cedo ele já sabia que ele ia ser rei. Ele se comportava como um rei. Josué sabia que ia ser um grande líder. Jesus sabia que ia ser o Salvador. Enfim, grandes homens sabiam por que eles foram chamados e o que eles eram. E eles trabalharam a sua vida inteira para que eles conseguissem, de fato, eleger seu chamado com excelência. Então nós temos que aprender a nos descobrir para, de fato, nós trabalhar a nossa vida com excelência. Conclusão, após a conclusão, o tempo bem administrado é o tempo investido no que dura para sempre. Então, pessoal, o que é eterno é a nossa vida espiritual, é o reino dos céus, é o que fica após a morte. Então temos que aprender a usar nosso tempo para, de fato, potencializar a nossa vida espiritual. Como eu falei antes, usufruir da oração, orar todo o tempo, orar com sinceridade, você se descobrir, saber quais são os seus pontos fortes e fracos, você se conhecer. Você de fato tem que plantar nessa terra, ser uma pessoa que vai administrar bem o seu tempo para depois ter uma boa vida depois da morte. Porque muitos querem curtir a vida aqui, mas depois da morte vão sofrer a vida inteira. Então cabe a nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, administrar bem os tempos aqui hoje, para que nós venhamos a ter uma boa vida no futuro. Amém? Amém. Isso aí, glória a Deus.